Zanato, seja bem-vindo. Já estamos ao vivo aí com o nosso público. O pessoal da Praterra aí sempre presente. Tobias, chuva nada. Estamos sem chuva aí. Seguimos na mesma. Algumas regiões aqui de Espumoso pegaram uma chuva boa, sentido Campos Borges, Jacuizinho também, mas muito disparelha, né? Alguns produtores estão conseguindo voltar a semear aí. O Valdir vem chegando aí, o Everton. Zanato, como é que tá a chuva em Passo Fundo? Então, Felipe, ontem, na verdade, o tempo ficou bem propício aí para iniciar uma chuva boa, se armou bonito, fez bonito, começou a chover bem, calmo, uma chuva calma, mas o volume foi baixo. Aqui nós tivemos 2 milímetros de chuva na noite passada, início da noite passada, e nada mais. Infelizmente, foi o que restou para nós. Hoje, finalizou o dia aí com o tempo um pouco fechado. Eu acredito que essa noite venha um pouco mais. Esperamos que venha. Até para o pessoal que tá nos ouvindo aí nessa nata, a gente tem uma previsão aí para todo o estado, vento e tal, um tempo um pouquinho, né, diferente. Então, daqui a um pouco, pessoal, se caso caia alguma coisa assim, em função do clima, né? E a gente espera que realmente possa chover, né? Vai ser um prazer aí a gente encerrar nossa live com chuva, né? Com certeza. Pessoal, é importante Felipe, a região toda, eu acho que... Oi? Não, eu ia dizer, é importante para nós ir contextualizando, né, Zanato? Da onde que o pessoal está nos vendo, né? Que cidade que é? Comenta aqui no chat para nós, que acaba sendo bem importante para a gente trazer os exemplos, né? De acordo com o estado, a gente tem andado bastante o estado inteiro aí e acaba sendo bem importante aí, né? O pessoal da agronomia aí chegando, Neri. Tu ia falar, Zanato? Então, esse ano estamos tendo uma safra um pouco diferente das demais, né? Iniciando com uma safra mais seca, um clima mais judiado aí para o produtor. Infelizmente, as chuvas estão acontecendo muito escassas, algumas regiões chovem um pouco mais, outras está bem sofrido. A região sul do estado, que é uma região que eu acompanho bastante, aí, que nós temos ensaio nessa região sul, o início do desenvolvimento da safra foi muito bom, as lavouras aí foram plantadas, tiveram uma ótima germinação, um ótimo desenvolvimento aí radicular, e estavam aí a última semana que eu estive lá, estavam em V6, V7, conforme a lavoura, mas agora já fazem uns 10, 12 dias que também já está começando a sentir nessa região aí. A região sul sofre mais aí com a falta de chuva do que nós aqui. O solo deles lá é um pouco diferente do nosso, né? Exatamente. Estive ontem em Santana do Livramento, então atravessei o estado aí, acompanhando a situação das lavouras, e lá realmente eles tiveram uma chuva na semana passada de 40 milímetros, uma chuva boa, tem umidade boa, conseguiram plantar, mas ao passo que você sobe, volta, né, sobe a serra, a situação realmente muda, né? E é bem interessante. Pessoal, eu valorizo muito a pontualidade, então a gente vai começar, a gente vê que tem um público aí bem diverso, né? Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Salto de Jacuí, Rodeio Bonito, Passo Fundo, Cruz Alta, enfim. E o pessoal que vai chegando aí, sejam muito bem-vindos. O pessoal do Paraná, aí, o Gerson, grande parceiro aí da agronomia. E então é muito bacana a gente tá aqui, né, Zanato, na nossa noite de terça-feira, quase Natal, né? E a gente está aqui batendo um papo para trazer algumas informações relevantes para o produtor, principalmente no momento que nem esse. Então, meu nome é Felipe Unhof, eu sou engenheiro agrônomo, a gente está sediado em Espumoso e a gente trabalha com consultoria e com pesquisa agrícola. E a nossa pesquisa foca em 2 momentos, como a gente divide, que é a construção da produtividade, ou seja, tudo que nós fizemos até o momento da semeadura, e a manutenção desse potencial construído, que é o que fizemos após. Muito do que vamos conversar hoje, né, Zanato, está focado nesse segundo momento, né? E para mim é uma honra ter um convidado, né, de peso como você é, do conhecimento que você tem, do instituto que você representa. E, Zanato, seja muito bem-vindo, por favor, se apresente ao público aí. Ótimo. Felipe, agradeço aí pelo convite de poder participar, então, dessa live aí.
É um momento muito importante para nós, mesmo sendo quase Natal, aí, como você falou, mas é um momento muito decisivo aí para o produtor, aí nas ações que ele vai tomar nas suas lavouras aí, agora, doravante, vamos dizer assim. Então, meu nome é Matheus Zanata, muitos me conhecem aí, eu trabalho já com pesquisa há diversos anos. Temos o Instituto Agris aqui em Passo Fundo, nosso foco é pesquisa mesmo, é focado em cima de fungicidas, e trabalho juntamente com o professor Erlei, muitos de vocês conhecem ele já de longa data aí, de diversas ações que ele faz aí no Brasil todo. Com certeza. E então a nossa empresa hoje foca aí no desenvolvimento de produtos, né? Hoje a gente preza muito pelo método científico. A gente tem uma empresa que tem uma história aí em cima da pesquisa e a gente preza muito por isso, em trazer até o produtor resultados com respaldo técnico e científico, principalmente. Então, Felipe, vamos começar aí nosso bate-papo. Pessoal que está nos assistindo, é um prazer estar podendo falar aí para vocês. Espero contribuir aí para vocês nessa noite aí com alguns assuntos que norteiam o nosso dia a dia. Com certeza. Importante, né, Zanata, convidar os nossos amigos aí, daqui a pouco aquela pessoa que não está presente, compartilha essa live aí que vai ser bacana, a gente vai tentar trazer bastante conhecimento na noite de hoje. E para aqueles que estão nos vendo agora no YouTube, talvez está gravado, vai ficar gravado também aqui no Insta, também sejam muito bem-vindos. Zanata, eu acho que é importante para a gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente construir um cenário, né? Eu acho que acaba sendo a base para que a gente entenda as ações depois. Então, pensando num cenário de doenças para esse ano, né? A gente tem uma grande diversidade no Rio Grande do Sul em termos de época de semeadura, em termos de estande de plantas, enfim, muitas lavouras ainda não foram semeadas. Mas a base para isso, né, ou seja, que cenário de doenças a gente pode prever com um ano mais seco, com uma laninha, com essa noite mais fria? Então, Felipe, veja bem, grande parte das doenças tem como estímulo a água. Grande parte das doenças requerem um período mínimo de molhamento para iniciar o seu desenvolvimento e para atacar e se desenvolver aí nas plantas sadias de soja. Veja bem, nós na região do Paraná, eu estive lá em novembro, início de novembro, eles estavam com uma precipitação pluvial normal. Tiveram um estabelecimento das lavouras normal, a chuva estava presente em quase toda semana, em volumes baixos, mas estavam presentes. E após disso, agora nas últimas semanas, vocês vêm acompanhando que eles tiveram aí uma redução significativa aí no volume de chuvas, já causando danos expressivos aí na cultura. Dentre essas doenças, a gente pode citar aí um complexo de doenças mais no início da cultura que preocupam mais em anos normais, com precipitação normal. Por exemplo, a antracnose é uma doença que vem ocorrendo muito forte aí nos últimos anos, né? A septoriose também é uma doença que já nos primeiros pares unifolhados a gente pode ver em anos normais, com precipitação normal, né? E assim sucessivamente. A ferrugem vai aparecendo geralmente aí a partir dos estádios V7, V8, né? Eu recebi uma imagem de um amigo de Dom Pedrito ontem, que já encontrou ferrugem em uma lavoura comercial naquela região. Então, são regiões atípicas, é uma situação um pouco atípica, mas que já está ocorrendo em algumas regiões. Veja bem, Felipe, como citei anteriormente, a antracnose, ela é uma doença que tem esporos pesados, é removida pelos respingos da chuva, né? E como citei no Paraná, no início do desenvolvimento da soja, houve condições de desenvolvimento dessa doença. Em algumas lavouras que nós visitamos naquelas ocasiões, já se percebeu a incidência da doença em algumas lavouras. Outras lavouras, eles sofrem também lá com um problema que é a mancha-alvo. Então, também foi constatado em uma lavoura a presença de mancha-alvo. Porém, depois que esse período de estresse hídrico
veio a acontecer, essas doenças paralisam os seus ciclos secundários. Então, não há mais ciclo secundário e aquela doença que teria potencial para crescer juntamente, vamos dizer assim, ano chuvoso, é ano que nós temos uma produção muito boa de soja, né? A gente espera que seja ano chuvoso para ter produção de soja e é o que a doença também gosta, né? E então paralisa o seu desenvolvimento. Nesse cenário de ano seco, o que a gente pode esperar agora no início do desenvolvimento dessas culturas que já estão implantadas? Muito provavelmente a incidência aí do oídio. O oídio é uma doença que ocorre com clima seco, tem esporos leves, facilmente transportado pelo vento e pode contaminar aí, as plantas em virtude desse clima mais seco. Vejam, essas noites frias que nós estamos tendo, alguns locais aí têm a presença do orvalho, é um clima muito favorável aí para o desenvolvimento do oídio. A gente sabe que alguns cultivares vêm sendo semeados com maior expressividade, são cultivares de ciclo mais curto, que o pessoal semeia para conseguir uma janela de colheita antes dos demais cultivares, mas que são suscetíveis aí também à presença do oídio. Então, nesse cenário de clima seco, o que mais eu alavancaria, que pode preocupar aí o nosso produtor, seria justamente o oídio em primeira mão. Mas não podemos abrir mão, não podemos desleixar aí nos manejos de fungicidas, porque nós já tivemos a safra 19-20, um início de safra seco. Já foi um exemplo para nós. E a partir do V5, V6, iniciou aí o período, voltou novamente as chuvas. E o produtor ficou por 20 dias sem poder entrar na lavoura, infelizmente, porque voltou a chuva e não dava condição de entrar com o maquinário aí na lavoura para fazer as aplicações. Então, nós temos que ter um cuidado especial. Quando a gente fala, estamos vivendo um cenário de estresse hídrico, sim, é fato. A presença das doenças estão mais reduzidas aí nas lavouras? Sim, é fato, com exceção do oídio. Mas, se voltar a chover, a previsão é da laninha, como era na safra 19-20, mas se voltar a chover, nós temos que ter em mente que nós estamos com essas plantas, com esses terço médio e inferior desprotegidos, infelizmente. Então, é bom, às vezes, a gente mensurar isso, né, Felipe? E é onde tudo começa, né? Exatamente. Então, Felipe, vamos, no decorrer a gente vai aí conversando um pouco mais sobre isso, mas em primeira mão seria o oídio, que é a doença que mais preocupa neste momento. Só que nós temos um detalhe muito importante que está acontecendo aí em diversas regiões. Veja bem, nós temos boa parte das lavouras que ainda não foram semeadas, que ainda estão esperando condições que chova para poder fazer essa semeadura. E aí que eu te pergunto, Felipe, quanto mais nós atrasarmos essa janela de plantio, essa soja que vai vir agora, nesse segundo momento, nesse atraso de plantio, ela vai sofrer mais aí com a pressão das doenças. Na nossa área experimental, para você ter uma ideia, quando a gente pensa em foco de ferrugem da soja, a gente sempre atrasa a janela, deixa para a última semana de janela de plantio. Geralmente a gente semeia na primeira semana de dezembro, no máximo até o dia 10 de dezembro. Para quê? Para pegar uma pressão de inóculo maior lá em metade de fevereiro, final de fevereiro, início de março, da ferrugem. Então, infelizmente, essas lavouras que estão para ser semeadas, elas vão ter que ter um cuidado muito especial aí no manejo, tá? Pensando nas doenças. E esperamos que normalize essa chuva aí, que pelo menos normalize para nós ter uma safra quase perto da normal, pelo menos. Com certeza. Eu dei risada aqui enquanto tu falava, né, Zanato, porque tu acabou batendo minha carteira aí da próxima pergunta. E já entrando nesse contexto, é isso mesmo, né, que eu queria debater um pouco. Por quê? Porque nós vamos ter dois momentos, né, pelo menos. Aquele plantio
do cedo, de outubro, que teve uma emergência boa, mas que está sendo, né, muito assolado pela estiagem, né? Nós temos aí plantas de 30 centímetros florescendo há muito tempo, né? Então, que realmente traz uma dificuldade muito grande. O produtor está muito preocupado com esse cenário, né? O que fazer com essa lavoura, né? Mas também nós vamos ter esse outro momento, né? Ou seja, esse final de plantio que vai estar muito exposto a tudo, né? Principalmente a uma pressão muito maior de ferrugem. Do ponto de vista do manejo ou da criação desse programa, né, de fungicidas, né? Pensando no programa como um todo, nós vamos ter dois cenários completamente diferentes, né? Alvos totalmente diferentes, né? Que o produtor vai ter que saber trabalhar com isso, né? Vai ter que construir na sua lavoura realmente dois cenários, né? Separar a sua lavoura, o antes e o depois. E eu queria falar um pouquinho nessa questão do programa específico, porque muitas vezes fungicida é tudo igual, né? Ou pelo menos é preço. Mas numa condição dessas, nós não temos como usar as mesmas ações, né, para esses dois cenários distintos. Como que fica essa visão perante ao produtor, Zanato, nesses dois cenários? Ou seja, o que ele pode adaptar, né, para os dois momentos, mas o que ele não vai poder fazer? Então, Felipe, veja bem, você tocou num ponto muito, muito importante aí. Você falou, fungicida é tudo igual. Não. Dentro do mesmo grupo químico, nós temos fungicidas que têm uma ação diferente em determinada doença. Vamos pegar um exemplo aqui. Os próprios triazóis, um grupo químico aí velho, vamos dizer assim, já de fungicidas, muito usado aí na cultura da soja, que tem diversos, vamos dizer assim, triazóis dentro desse grupo químico. Porém, nem todos eles são iguais. A especificidade de controle dos triazóis para determinadas doenças são diferentes. Assim como as carboxamidas. Hoje nós temos carboxamidas que têm uma eficiência de controle maior sobre algumas doenças. Outras carboxamidas têm uma eficiência maior sobre outras. Então, dentro do mesmo grupo químico, nós temos que ter claro isso em nossas mentes, que eles não são iguais. Agora, vamos dar nomes aos bois, como se diz. Se nós pensarmos nos triazóis, tá? Nesse cenário que nós estamos vivendo aqui, né, de estiagem, clima seco, propício aí ao desenvolvimento da doença do oídio, principalmente neste momento. Vejam bem, eu falo do momento, né? Mas nós temos que ter, e eu vou focar isso nos próximos minutos também, no pensamento das próximas doenças, se caso volte a chuva a se normalizar. Então vamos pensar momentaneamente. Você falou aí, lavouras com 30 centímetros iniciando florescimento, né? Então, nós temos outras doenças que envolvem essa questão aí quando se chega no florescimento. Por exemplo, o mofo branco, tá? Eu não sei se estou pulando na tua frente aqui, Felipe, mas... Não, vamos lá. É importante a gente criar cenários, né? Eu acho que isso é importante. São cenários diferentes. Mas pensando em oídio, hoje os triazóis têm uma ação muito efetiva sobre o oídio. Tem triazóis que têm uma especificidade de controle maior. Por exemplo, se nós pensarmos no difenoconazole, hoje ele é o triazol que tem o maior potencial aí de controle do oídio, né? Hoje o difeno está presente em algumas formulações comerciais, existe ele também isolado, né? Existe muito difeno aí isolado aí no mercado, e é uma excelente opção para o controle do oídio. Não que os demais triazóis não tenham ação, mas, vamos dizer assim, em pontos de controle, o difeno se sobressai sobre os demais. No mercado hoje nós temos diversos produtos aí à base de proteoconazol que estão chegando aí na gôndola para o produtor. Os proteoconazóis da vida também têm uma boa ação sobre o oídio. Porém, em anos mais secos, que nem esse, a gente tem que ter um certo cuidado. E agora eu entro em um outro assunto que é um pouco complicado também,
que é a questão da fitotoxicidade. Então, vejam os fungicidas quentes, quando se fala em triazóis, o tebuconazole, por exemplo. A gente sabe que numa situação de estresse hídrico, se ele for usado, por exemplo, com clima seco, com baixa umidade relativa do ar, né, a gente pode ter um problema aí de fitotoxicidade. Então, pensando em triazóis, temos aí diversas ferramentas, dentre elas a que mais se destaca, então, seria um difenoconazol para o controle do ídio. Muito bem. Agora, quando a gente passa naquele cenário que nós temos lá uma planta com 30, 40 centímetros de altura que já está florescendo. Felipe, soja com florescimento pleno é porta de entrada para quê? Para mofo branco. A gente sabe que as áreas de mofo branco aí vem crescendo ano a ano. Há 2 safras atrás, a Embrapa fez um levantamento e chegou à conclusão que nós tínhamos um problema de 10 milhões de hectares com incidência de lavouras com incidência de mofo branco. Vejam, isso há 2 safras atrás. Esse número com certeza cresceu expressivamente. Porém, nós não temos um órgão oficial que já atualizou esse número para nós. E num cenário de clima seco, mas, como eu falo, se voltar a chover, nós temos essa cultura desprotegida quando se fala em mofo branco. Floração, que é a porta de entrada aí para a doença, não só a flor, ferimentos também é a porta de entrada para o mofo branco, né? Com o passar dos anos a gente foi investigando mais essa doença e percebeu que os ferimentos também é uma porta de entrada para o mofo branco, mas principalmente a flor. Então, se estiver desprotegida, com certeza. E se nós tivermos um período de molhamento de mais de 48 horas com a presença do fungo na lavoura, com os esporos, com os escleróides, com apotécios, formando os esporos para a contaminação dessas plantas, nós vamos ter problemas aí com o mofo branco. E aí entra outro cenário, outro grupo químico aí para o controle dessa doença em específico, né? Hoje nós temos aí diversos fungicidas que são eficientes aí para o controle do mofo branco, né? E que o produtor até pode fazer algumas combinações juntamente com o controle da ferrugem, protegendo essa soja aí também para o controle da ferrugem. É muito interessante, né, Zonato? Porque veja bem, como o produtor, mesmo num cenário adverso, vai ter que pensar em muita coisa, né? A gente tem visto muito no campo todos esses cenários. Importante aqui, eu queria destacar duas coisas, né? Como eu comentei, né, às vezes no campo fica muito comum a gente ouvir que fungicida é igual ou se posiciona por preço, como eu comentei, né? Então, esse é um pensamento que vai levar ao erro, com certeza, né? E um segundo momento, e que aqui a gente leva isso muito a sério, né? É algo que a gente se importa muito, e até o Jorge comentou aí, que não existe receita de bolo, né, pessoal? A era do receitão de bolo, de você pegar lá num gráfico e aqui você bota esse produto, aqui você coloca o... Gente, morreu, se foi, já faz muito tempo, né? Então a gente tem que ter conhecimento para saber o que está fazendo. Essa foi uma forma demonstrativa que tivemos no momento em que precisávamos evoluir coisas mais básicas. Mas hoje morreu, hoje passou. Então, assim, pessoal, muito cuidado com esse receitão de bolo, com tudo prontinho, com tudo lindo numa escala fenológica. Aqui você aplica isso, aqui você aplica aqui. Cara, não vai funcionar. Vai dar pau. Então, assim, é uma coisa importante para a gente levar em consideração nesse momento. Por quê? Porque nós temos que construir uma produtividade com o que nós temos. E aí, daqui a pouco, se você tem isso tudo muito pronto, daqui a um pouco você tem um triazol quente que vai acabar trazendo uma grande fitotoxicidade na cultura, que vai limitar ainda mais o crescimento, né? E aqui eu queria pegar o gancho, né, Zanara? Aqui a gente não vai só falar barbada, né? A gente vai também tentar contextualizar. Bom, eu tenho uma área com uma estiagem muito forte, esse soja está florescendo, é uma cultivar de ciclo rápido, né? Do ponto de vista a gente sabe que todo produto aplicado na planta ele vai ter que ser metabolizado, enfim, e a planta vai ter que se virar com isso. Bom, nesse sentido, linhas abertas
pouca precipitação, essas regiões que estão com mais estiagem, dificilmente está tendo muito tempo de molhamento foliar. O quanto o produtor precisa pensar ou não em iniciar o seu programa de fungicida? Felipe, esse ponto que você falou, que o Jorge comentou aí, que não existe uma receita de bolo, é perfeito. Não, realmente. Quando eu me pronuncio nas minhas palestras ou nas reuniões, eu sempre digo, o monitoramento é a chave de qualquer sucesso de controle para as doenças. Então, a presença do consultor, a presença do engenheiro agrônomo, a presença do produtor, a presença do capataz lá na propriedade é fundamental e é o ponto-chave. Ninguém, mais do que essas pessoas, conhecem a realidade da propriedade. Ninguém melhor que essas pessoas sabem o material que tem, o que ele tem dentro do galpão para ser usado, como que ele vai usar esses produtos naquele momento para aquela doença, né? Então, o que a gente está conversando aqui é um apanhado geral de tudo que pode acontecer e a gente não vai tratar nem de 1% dos problemas que podem acontecer aí no campo. Com certeza. Né? Então, como eu falo, o monitoramento e a presença do produtor, do consultor na lavoura para tomar as decisões é a peça-chave, tá? Só para não perder esse gancho aí. Então, conhecer a realidade da propriedade é o ponto fundamental. O dimensionamento das máquinas, daqui a pouco eu vou falar aqui, que você tem que fazer, vou usar um exemplo hipotético, a entrada no fechamento de linha. Aí o cara vai esperar, de repente começa a chover, ele tem uma máquina que faz tantos hectares por dia, ele não consegue fechar a área dele, né? Então, cada propriedade é uma situação diferente, infelizmente, e cada um vai ter que dimensionar esses programas de controle conforme a sua propriedade. Muito bem, Felipe. Pensando, então, em uma soja que ainda está aberta, em um ano de estiagem, né? Olha só, nós temos diversos pensamentos que norteiam nisso, nós temos diversas ações que nós podemos planejar. E dia após dia a gente vai tomando essas decisões da forma mais assertiva, conforme o clima for se desenvolvendo. Veja bem, se você tem um ano seco como esse, uma cultivar de ciclo curto, quanto mais curto o ciclo da cultivar, mais exposta ela está aos danos. Concorda comigo? Menos tempo você tem de reverter. Menos tempo você tem de reverter uma situação. Seja ela por estresse hídrico, seja ela por ataque de uma praga, seja ela por ataque de uma doença, né? Então, se você for pensar num ano normal, com chuva, com precipitação normal, com ocorrência de doenças normais, quando ocorre uma precipitação normal, você deveria entrar um pouco antes, porque ela é uma cultivar de ciclo mais curto, você tem menos tempo para tomar ação e ela vai ficar pronta antes. Dia após dia que passa que tenha dano de qualquer um desses fatores que eu falei, é um dano que é irreversível, né? Se você tem um cultivar de ciclo mais longo, que você consegue manejar de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, você tem mais tempo para fazer esse manejo, tudo bem. Mas cultivares de ciclo mais curto, você tem que tomar essa decisão um pouco antes. E veja bem, que fique claro para vocês, sempre fazendo um monitoramento, para nós ver qual é a doença que está presente na lavoura, para nós fazer uma tomada de decisão correta, para usar a ferramenta correta para aquela ocasião. Então, não me entendam de forma que eu estou dizendo, a Zanata está dizendo para aplicar produto num cultivar de ciclo curto o quanto antes. Não, vamos monitorar. Essa é a chave. Que fique claro para toda e qualquer ação que eu vou falar aqui para vocês da Oravana, tá? Mas, Felipe, pensando nisso, então, nós vamos ter que ter o cuidado com o ídio. Vamos pensar numa arraio, né? Cultivar de ciclo curto, teto altamente produtivo e altamente suscetível ao ídio, né? Vamos fazer, vamos tomar uma ação, vamos usar um triazol aí, ou uma mistura de triazol, para o controle do ídio propriamente dito. Podemos postergar, podemos aumentar essas entradas?
vamos usar 15 dias como limite aí de período de proteção dos fungicidas, que geralmente os fungicidas conferem um período de proteção aí de 15 dias. Né? Vamos usar esses 15 dias. Podemos esticar um pouquinho esse período de proteção se estiver mais seco, se a doença não está causando dano, se está controlada com aquela aplicação que foi feita 15 dias atrás? Podemos, né? Agora, a minha cultura está limpa, não tem uídio, não tem nada de outras doenças, não tem antracnose, não tem ferrugem, não temos condição para ter nesse momento. Posso atrasar um pouco essa primeira entrada? Posso atrasar. Só que é como eu te falei, Felipe, o monitoramento e ver a realidade de cada propriedade. Ver o cultivar que ele tem semeado e ver qual é a necessidade dele e o que ele tem para conseguir controlar aí. Perfeito, Zanato. Eu acho que isso assino embaixo, né? Porque nos remete muito ao que a gente faz aqui também, né? A gente prega muito essa personalização das ações dentro da propriedade ou dentro de um talhão. E aí o Jorge comentou novamente personalizar a solução, né? Para a necessidade de cada propriedade. É isso aí mesmo. A gente tem que estar presente, monitorando, realmente sujando a bota. A gente sabe, né, pessoal? Tá quente, tá 36 graus, tá ruim de sair da caminhonete, tá ruim de sair do ar, mas não tem outra forma. Nós temos que ir lá na lavoura, nós temos que fazer monitoramento, a gente tem que buscar, por quê? Porque a nossa presença na lavoura é o que determina o quanto o produtor vai acertar lá na ponta. E isso é muito importante, principalmente num ano adverso, ou seja, que tu não vai gastar por gastar, que tu não vai fazer porque um calendário mandou, porque tu não vai fazer porque um gráfico te mandou fazer. Não, a gente tem que adaptar essas informações que a gente recebe, e nada contra gráficos, né, Zanata? Eu uso também nos meus treinamentos, nas minhas palestras, e vou continuar usando. Estamos batendo aqui na forma engessada de levar o conhecimento para a lavoura. Hoje é muito dinâmico. Nós temos que personalizar lavoura por lavoura, produtor por produtor, às vezes dentro do mesmo produtor, talhões, né? E essa personalização é o que vai garantir o sucesso do produtor. Muitas vezes uma economia de insumo, muitas vezes um aumento de produtividade em decorrência de estar presente, de agir no momento certo, evitar superdoses ou reentradas por estar no momento certo. Então, esse é um ponto muito importante e valeu a live aqui já, né? Pessoal, chama aquele amigo para a live, manda essa live para alguém, porque tá bacana, e nós já vamos entrar aqui, né, Zanato, num momento polêmico, né? Ou seja, a famosa V0. Né? Então, esse ano, a gente sabe que essa é uma aplicação aí que traz um pouco de divergência entre as áreas, né? E principalmente nesse ano, com a estiagem, o atraso na entrada, até mesmo do glifosato, do controle de plantas daninhas, né? Em função da pouca condição, esse V0 mudou um pouco, né? Daqui a pouco é um V0 por tamanho de planta, mas a planta já está em estágio reprodutivo. Então, a gente tem resultados positivos com a aplicação do V0 em termos de produtividade, né, ao longo dos anos. Temos resposta a isso, a gente sabe dessa polêmica que tem. Então, hoje aqui nós gostaríamos de debater, do ponto de vista do controle de doenças, linkando um pouco essa estiagem. Então, traçando um pouco esse cenário, Jonathan, qual é o potencial de resposta que nós vamos ter nesse ano, pensando em tudo que já falamos, né, no cenário, e também nessa questão do molhamento, fechamento da linha, enfim, dessa aplicação do V0, e como que vocês veem isso como uma instituição de pesquisa tão ativa, né, no nosso meio. Muito bem, Felipe. Veja bem, essa questão do V0 tem várias controvérsias aí de muitas pessoas. Alguns batem firmemente contra, outros têm justificativas que nos remetem a ser a favor dela. Mas eu vejo da seguinte forma, Felipe. Veja, nós estamos num cenário de estiagem. Tá? Hoje a gente sabe que existem aí produtos à base, por exemplo, principalmente de estrobirulinas, que reduzem o estresse da planta, mesmo em períodos de estiagem, tá bom? Se a gente pensar
Aqui não sei, como é que eu vou te dizer assim, não estamos puxando para bandeira alguma, é uma conversa bem aberta. Não estamos penalizando ninguém, produto de ninguém, empresa nenhuma. Justamente aqui não se discute bandeira. Eu falo os nomes comerciais com todo respeito para qualquer produto, só para ficar mais fácil o entendimento para o produtor que está nos assistindo. Então vamos pensar assim, vocês lembram quando a BASF tinha em seu portfólio aí o Opera, né? O Opera era um produto muito conhecido por deixar a haste mais verde, por quê? Pelo efeito da estrubirulina que tinha na sua composição. Deixava a haste verde, deixava a planta mais verde por mais tempo, né? Reduzia aí o estresse causado pelas doenças, claro, pelo seu controle também que tinha na época, e também pela estiagem. Vejam, hoje nós temos outras estrubirulinas que conferem uma ação semelhante. Se nós pegarmos, por exemplo, a picoxistrobina, ela é uma estrubirulina que é muito usada aí na mistura com triazol, principalmente nas últimas aplicações. Concorda comigo, Felipe? Sim. Hoje, vou dar nome aos bois, sem agredir ninguém. Hoje é muito usado, o produtor tem uma adoção muito grande de, por exemplo, na última aplicação entrar com um approach prima, né? Conforme a pressão da doença, entrar com mais um triazol ou um multissítio, tá? Então, vejam, é uma estrubirulina que confere aí esse efeito verde para a planta e também ela é usada como um agente anti-estresse. Então, se nós pensarmos em entrar com uma estrubirulina agora no início, nessa aplicação do V0, nós vamos ter esse efeito. E de carona, com certeza, o fungicida é feito para matar fungos, ele vai estar protegendo essa planta do ataque das doenças. Mas aí alguém vai me dizer assim, mas eu não tenho doença na área. Muito bem, você espera ter... qual é a tua torcida? De ter essa seca, essa estiagem até o fim da safra? Não, a minha torcida é que amanhã chova esses 8, 10 milímetros que está previsto. Então, se nós tivermos molhamento, vai ter o ataque de doença. A antracnose está aí no resto cultural. Se nós tivermos chuva, período de molhamento, essa doença vai se pronunciar. Estou falando das doenças aqui que ocorrem mais no início do desenvolvimento da soja. Agora, pensando num ídio, essa aplicação de V0 vai proteger? Vai deixar a planta protegida contra essa doença, que também é uma doença com muito potencial de dano. Então, Felipe, essa aplicação do V0 ela é bem, vamos dizer assim, há muita discussão em cima disso. Mas se nós pensarmos, os ciclos das cultivares, as empresas obtentoras aí de soja, cada vez estão lançando cultivares com ciclos mais curtos, né? Então, isso também nos remete a nós termos uma proteção maior lá no início, já desde o início do desenvolvimento da cultura. É melhor nós aplicarmos mais cedo e termos um pouco mais de tempo para pensar nas últimas aplicações, do que nós perder o time daquela primeira aplicação, ter a doença instalada e não conseguir mais chegar, vamos dizer assim, para o controle dessa doença. Depois que essa soja fechar, depois que essa soja tiver essa doença instalada. Então, essa proteção tem que ser feita o mais cedo possível. E por isso que se usa, já hoje no estado nós temos uma adoção de mais de 30% das áreas que tem adotado a aplicação do V0, né? E esse número é crescente ano a ano, tá? E é uma questão que nós temos que tratar com muita seriedade. Claro, às vezes você vai estar entrando preventivamente sem ter a presença de alguma doença visível aí na tua lavoura. Pode ter alguma ferrugem em período latente, pode ter uma antracnose que está latente também e que vai expressar os seus sintomas 7, 8, 10 dias após a contaminação ali. Pode ser. Mas justamente é isso que eu sempre penso, Felipe. Nós temos que proteger desde o início para ter uma camada, uma sanidade, uma arquitetura de planta sadia para as próximas aplicações. Então, às vezes, é melhor eu ter tempo
Eu prefiro tirar da última e jogar para a primeira e ter tempo de pensar lá para a última, do que não ter como voltar e reverter esse dano que já ocorreu lá no início. As oportunidades passam, né, Zanato? E a gente lá na frente não adianta querer remediar o que não foi feito no momento que devia ter feito. É aquela história do cobertor curto, né? A gente protege os pés ou a cabeça, né? Então, nesse momento a gente tem a mesma tendência dos ensaios, a proteção inicial é sempre mais favorável do que a proteção final. A gente não reverte mais a perda. Então, realmente, é importante ter essa visão do ponto de vista do produtor. Por quê? Porque a primeira coisa que ele vai pensar, não está chovendo, né? A estiagem está aí, é um momento adverso, eu não vou aplicar, eu vou esperar. Bem, então, realmente, isso traz consequências, né? Então, claro, de novo, né? Não estamos passando receita de bolo, né? Não estamos dizendo que todo mundo deve largar a aplicação nesse momento. Pega o seu técnico, o seu agrônomo, o seu consultor, leva lá na lavoura, né? E aí toma uma decisão baseada realmente no que você tem, né, para fazer. Isso acaba sendo muito importante. E aqui pegando um gancho, Zanata, já para essas lavouras, assim, vamos sair um pouco da seca, né? A gente sabe que tem outros lugares no estado que estão um pouco melhor, está se desenvolvendo bem, né? Aqui tem o pessoal que nos acompanha está praticamente em todo o estado, hein? Olhando do ponto de vista para essas áreas que têm uma limitação hídrica, mas vem se desenvolvendo um pouco melhor. Bom, nós já estamos aqui né, quase no Natal, como comentamos antes, e isso nos traz algumas consequências, né, de momento, de time de aplicação, de soltar a aplicação, por essa percepção de momento, né? A gente sempre faz esse ensaio aqui e sempre a gente não gosta muito de engessar, né, Zanata? V6. Isso é uma coisa que às vezes pode ser tarde, às vezes pode ser cedo, né? Mas a gente gosta muito de olhar a linha, né? Então, sempre as aplicações pré-fechamento de linha foram melhores do que quando já fechou, ou aí sim, estágio reprodutivo. E pegando o gancho de antes, se voltar a chover, essa linha fecha muito rápido. Então, qual que é o ponto importante para o produtor que tem essa lavoura melhor desenvolvida e qual é a ação que ele deve realmente se preocupar nesse momento, tanto do ponto de vista de grupos químicos ou posicionamento de produtos, como também do time, né? Principalmente de aplicação. Solta ou não solta, né? Felipe, veja bem, eu sei que pode ter algum produtor que esteja nos assistindo e diga assim, poxa, eles estão falando bobagem aí, porque nós vivemos uma situação adversa. Mas lembrem, não é isso que nós queremos, não é essa situação. Nós não plantamos a nossa lavoura para termos essa situação. É claro, cada lavoura é uma lavoura, cada caso é um caso. Felipe, veja bem, então, pensando na aplicação do V0, a gente sempre procura usar alguns produtos, vamos dizer assim, que não sejam produtos premiums, produtos mais caros, né, vamos dizer assim, mas que confiram essa proteção de 12, 15 dias até a próxima aplicação do pré-fechamento, por exemplo, né? Você falou, tem cultivares que nem vai até o fim e não fecham a linha, tem cultivares que em V6, V7 já fecham a linha, e vejam, as nossas sojas da região estão travadas praticamente em virtude dessa estiagem. Se tiver uma chuva normal, essas sojas vão ter um desenvolvimento vegetativo muito rápido, né? Então vamos pensar nessa aplicação do pré-fechamento, como a gente fala mais propriamente dita. O que a gente sempre preconiza? Grupos químicos, carboxamidas iniciando nas primeiras aplicações, tá? A exposição das carboxamidas, ela tem uma eficiência maior quando utilizadas preventivamente. As carboxamidas têm uma ação mais preventiva. Agora, vamos pensar no outro grupo químico aí que está vindo com muita força em formulações comerciais prontas, vamos dizer assim, um proteoconazole, né? Se nós pegarmos o proteoconazole, pensando em ferrugem da soja, dele lá no Ensaio Nacional Cooperativo, que é conduzido em vários locais em todo o Brasil, ele está lá isoladamente, vejam bem, estou falando de proteoconazol isolado, está com 54% de controle,
tá? Então, ele é um produto que ele tem uma ação até mais curativa. Eu não estou dizendo, por favor, não me entendam mal, que ele tem que ser usado curativamente. Mas ele tem uma ação mais curativa. Diferente das carboxamidas, que elas têm uma eficiência maior, você aproveita melhor esse fungicida quando utilizado preventivamente, zero doença, tá? Então, você pode ter um posicionamento dessa forma. Principalmente quando se fala em ferrugem, que é o nosso maior causador de dano, eu diria que hoje ela está muito próxima do mofo branco, tá? E o nosso produtor ainda não está acostumado a trabalhar com o mofo branco. Nós temos muito que aprender, nós também, enquanto instituição de pesquisa, temos muito que explorar em cima do mofo branco. Mas pensando nisso, as primeiras aplicações se preconizaria o uso de carboxamidas, de produtos que tenha na sua formulação carboxamidas. Aí sim, depois, entrando aí talvez então com produtos à base de proticonazole, produtos com mistura de triazol e estrubirulinas, e eu sempre foco, Felipe, que fique bem claro isso, nunca dispensando o uso de multissítios. Tá? A gente sabe que a ferrugem é um caso sério, todo ano há mutações, todo ano ocorrem novas variáveis aí de raças de ferrugem, então o multissítio é uma ferramenta muito importante que deve ser usada em todas as aplicações, se possível. Tá? Por quê? Porque o multissítio é a única ferramenta que a gente tem para paralisar essa seleção direcional da ferrugem, até mesmo das outras doenças. Vamos pensar numa mancha-alvo, que não ocorre muito para a nossa região, mas mais para o centro-oeste do Brasil, no Cerrado, né? Então, é uma alternativa e ele, eu diria assim, em tudo que a gente está falando, em todas as aplicações, se possível, use o multissítio junto. Tá? Então, esse seria o cenário. E como eu falei anteriormente, o fechamento aí das aplicações, sempre ocorrendo com triazol e uma estrubirulina, né? Se for um ano com uma pressão maior de doença, por exemplo, um ano com mais pressão de ferrugem, se pode turbinar essa aplicação, se pode adicionar aí mais um triazol junto para tentar ter um efeito mais curativo. As morfolinas entram muito bem como em parceiro desse triazol e estrubirulina nas últimas aplicações, né? Então, são opções que a gente pode usar aí no campo para o controle dessas doenças. Ótimo, eu quero pegar um gancho aqui, Zanata, da Praterra, uma pergunta. Gostaria de ouvir a percepção de vocês a respeito do uso, nesse ano mais seco, de fungicidas com ação fisiológica bem pronunciada. Eu acho que cabe bem, né, nesse gancho, nesse momento. Felipe, eu não entendi a pergunta. Pode falar de novo? Posso retornar. Eu gostaria de ouvir a percepção de vocês a respeito do uso, nesse ano mais seco, de fungicidas com ação fisiológica bem pronunciada. Eu acho que vem muito de encontro ao que tu começou comentando, né? Talvez aí a respeito do posicionamento inicial de carboxamidas, enfim. Acredito que esteja ligado a isso, né? Por esse efeito fisiológico, ou talvez residual, enfim, se assim eu entendi, né? Então, eu acho que essa pergunta vem de encontro ao que eu falei anteriormente sobre efeito fisiológico, seria também sobre as estrubirulinas, na fisiologia, anti-estresse da planta, carboxamidas também tem esse efeito, né? Mas, lógico, se nós pensarmos nas estrubirulinas, por exemplo, eu uso a Picoxi porque ela tem um efeito mais pronunciado no efeito verde, fisiológico. Eu entendi que seria essa a questão dele. Então, seria uma opção também, né? Por exemplo, no V0, nós utilizarmos algum produto que tenha como base para conseguir deixar essa planta mais verde, com um efeito mais verde e ter menor estresse aí também pelo estresse hídrico. Eu acredito que seja mais ou menos nessa direção o que ele quis nos perguntar. Acredito que sim. Eu acho que vale, né, Zanata? São ferramentas interessantes. Você está jogando aí com o que tem, né? E aí, falando em jogando, eu queria pegar mais um gancho no sentido de... a gente sabe que tem muitos produtores que se antecipam. O mercado, ele está assim, né? Você antecipa as demandas, você antecipa as compras, né? E hoje,
tem alguns produtores que têm muitas aplicações compradas já. E o cenário talvez não esteja para tantas aplicações, ou daqui a pouco você vai precisar mudar os jogadores, né? Então, esse Sim. tem sido, Zanato, o ano de você realmente ser o técnico do jogo e escalar as peças certas? Justamente, Felipe, como falei anteriormente, esse é o ponto-chave de toda a propriedade. Alguns produtores compraram, vamos dizer assim, os fungicidas pensando num cenário diferente do que está acontecendo, né? Mas o jogo inverteu, né? Então aí que está a importância do nosso consultor, do nosso agrônomo, da pessoa, do técnico, em discutir com o produtor. O que nós temos na mão para uso? O que nós vamos usar nesse momento que reverteu todo esse jogo, né? Então, justamente, veja bem, se pensava num cenário aí, iniciando talvez com 4, 5 aplicações, já atrasou uma, já estamos atrasados para a primeira, o clima não está colaborando com isso para a primeira? Pode ser que sim, o clima não está colaborando, as doenças não estão com grande marcante, não estão marcantes aí nessa safra, mas vamos ter que jogar com o que nós temos aí na mão, justamente, Felipe, né? Então, mais uma vez, o monitoramento e a presença do consultor na lavoura é peça-chave. É isso aí, bacana. Zanata, vamos responder algumas perguntas aqui. Sim. Olha só, o Zank nos pediu aí, um abração aí, Zank, para nós fazer um ranking das estrubirulinas em termos de efeito verde e também dos triazóis do ponto de vista de oídio. Então, teria como nós estabelecer esse ranking assim, qual é o efeito verde mais pronunciado, qual que é o efeito em termos de controle do oídio mais pronunciado? Sim. No desenvolver dos anos, aí a gente sempre procurou aí alavancar também isso, o efeito verde, que traduz lá no final do desenvolvimento da cultura em uma menor desfolha. Então, claro, uma planta menos estressada vai perpetuar mais aí as folhas no seu dossel. Então, o que a gente viu aí com o passar dos anos? A piraclostrobina entra aí como a primeira do ranking no efeito visual verde, tá? Hoje são poucos os fungicidas aí que tem ela nas formulações, né? A picoxistrobina vem aí também com efeito marcante aí nesse efeito visual verde, vamos dizer assim, em uma menor desfolha lá no final da safra, tá? E depois a trifloxistrobina. Veja bem, Felipe, é uma faca de dois gumes. Elas mantêm mais o efeito visual verde, sim, mas elas também são as mais eficientes aí para o controle das doenças. Por exemplo, se nós pegarmos, novamente eu vou falar aqui do Ensaio Nacional Cooperativo da última safra. Por que eu cito muito o Ensaio Nacional Cooperativo? Porque a média de vários locais de todo o Brasil, então, é mais representativo do que eu falar dos resultados dentro da minha estação. Claro, nós temos resultados muito semelhantes dentro da estação, mas eu uso esses dados Nacional Cooperativo, que está disponível também para todos acessar lá no site da Embrapa. Então, veja, se nós pegarmos dentre as estrubirulinas para o controle das doenças, nós temos lá a picoxistrobina e a trifloxistrobina como as mais eficientes aí para o controle da ferrugem. Então, quando se fala em efeito verde, em redução de estresse na planta pelo efeito da estrobirulina, a gente também está carregando aí o efeito do fungicida no controle das doenças. Então, vem de carona isso também, né? Então, é muito importante nós termos isso em mente. Eu ranquearia essas três como as mais que deixam um efeito fisiológico aí na planta mais expressivo. Ótimo. Tá? Aí, agora, falando nos triazóis... em relação ao oídio. Em relação ao oídio. Isso. Muito bem. Veja bem, Felipe, nem todos os triazóis são iguais. Vamos usar um exemplo dos cereais de inverno. Se a gente pegar os triazóis aí para cereais de inverno,
nós temos triazóis que se pronunciam mais para o controle do ídio dos cereais de inverno. Por exemplo, o tetraconazole, né? Ele é muito eficiente para o controle do ídio. Ele vem se destacando nas últimas safras para o controle do ídio dos cereais de inverno, seguido de demais triazóis. Agora, ele não é tão bom para o controle do ídio da soja, por exemplo. Ele não tem uma especificidade muito boa para o ídio da soja. Aí, falando em ídio da soja, eu ranquearia o difeno como sendo o primeiro da lista. Hoje ainda o difeno seria o top do ranking, vamos dizer assim, para o controle do ídio. Lógico, tem triazóis que se você aumentar a sua concentração, a concentração de ingrediente ativo por hectare, vai chegar muito próximo ao difeno também. Tá? Então, difeno, cipro, tebuco, prótio, né? Mais ou menos nesse ranking. Difeno, prótio, cipro e tebuco ficariam muito semelhantes quando se fala em triazóis. Mas, Felipe, me entenda uma coisa. Para tudo se tem um jeito. O difeno, na dose normal, ele tem uma ação maior sobre o controle do ídio? Sim. Mas se eu pegar um tebuco e aumentar um pouco a dose, ele chega muito próximo. Entende? Se eu pegar um cipro, um prótio e aumentar um pouquinho a dose, ele vai chegar muito próximo do controle também. Aí que vai mais uma vez a importância do consultor lá na lavoura do produtor. Se aumentar o tebuco para chegar na mesma eficiência do difeno, qual que vai ser o meu custo? Entende? Vale a pena? Vale a pena usar um difeno? O então momento, aí que né? tá. É aí que tá. Se eu aumentar a dose do tebuco, eu tenho risco de fito, não vale a pena, né? Então, a presença do consultor é muito importante nessas tomadas de decisões. São pontos importantes. E eu vi aqui, entra no mesmo gancho, a pergunta do Dilonei. Ele perguntou aí carbendazim. Como que entraria talvez nessa escala, ou até mesmo uma aplicação V0, enfim. Como que tu vê o carbendazim? Aqui Pessoal, será que ninguém. Todos estão me ouvindo aí? Eu estou te ouvindo, Felipe. Tá, ok. Então tá. Felipe, então veja bem, nós não estamos aqui para punir ninguém em bandeira alguma e produto nenhum, né? O carbendazim ele foi um produto muito usado por vários anos isoladamente. Concorda comigo? Esse produto, por safras e safras, vem sendo usado isoladamente já lá na aplicação de capina, lá no V0, lá no vegetativo, né? Junto com o glifosato. Vou fazer glifosato, vou botar meia dose de carbendazim. Era assim que acontecia, não era? Muitos produtores faziam isso. E aí o que acabou ocorrendo? Se nós pensarmos nas manchas foliares, por exemplo, antracnose, por exemplo, septoriose, mas no centro do país, na mancha alvo, o carbendazim acabou que as doenças se tornaram resistentes a esse produto. Então, hoje, o carbendazim, ele entra numa participação muito baixa aí de controle quando se fala nessas doenças. Agora, sim, é o que eu sempre digo, ele tem a sua participação dentro do complexo soja? Tem. Se nós pensarmos nos cereais de inverno, ele é um excelente produto aí para o controle da giberela. Em doses maiores, claro, com suas limitações, ele tem uma ação muito boa aí para o controle da giberela em cereais de inverno. O carbendazim, para o controle do mofo branco em tratamento de semente, né? Vamos falar dos benzimidazóis em geral, em específico o carbendazim. Ele tem um excelente controle de micélio de sementes para o mofo branco. Então, ele tem a sua especificidade em outro ponto aí do cultivo também, né? Mas, se pensarmos em controle do ídio, em controle aí dessas doenças de início aí do desenvolvimento da cultura da soja, ainda ele não seria a melhor opção. Ótimo. Zanata, nós vamos se encaminhando aí para o final da live, né? Se tem alguém aí que tem mais alguma dúvida, a gente pode responder alguma pergunta rápida ainda, né? Já estouramos aí 1 hora, parece que começamos agora, né? E muito bacana esse bate-papo.
Enquanto o pessoal manda alguma dúvida que tiver aí, a gente vai agradecendo a presença de todos, né? Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai para o YouTube também, então daqui a um pouco, para você que chegou agora, ou para aquele amigo que precisa ver aí, eu acho que é válido repassar, né, essa nossa live aí para trazer essa informação nesse momento um pouco mais complicado, um pouco mais delicado, que com certeza atingimos os objetivos. O Bruno pergunta aqui quais os riscos de produtos à base de proticonazol e tebuconazole com este clima seco. Felipe, muito bem colocada essa pergunta, esse questionamento. Eu não vou me ajoelhar aqui na frente do telefone de vergonha de vocês, tá? Mas a gente tem estudos aí no desenvolver dos anos. Vamos pensar em clima normal, sem condição de estiagem, tá? E aí, com estiagem, isso se agrava. Mas vamos pensar no clima normal. Hoje a gente está vindo aí no mercado com diversos produtos à base de proticonazole, né? Estão saindo diversas formulações aí no mercado à base de proticonazole. E a gente tem que ter um cuidado especial quando se fala nisso. Por quê? Nós temos trabalhos aí na nossa instituição que chegamos à conclusão que quando nós usamos mais de 2 aplicações de produtos à base de proticonazol, tá? 85,7 gramas de ingrediente ativo por hectare vezes 2 aplicações. No cultivo da soja, nós sofremos uma ação de desintoxicação. A soja, vamos dizer assim, sofre mais para se desintoxicar da ação desse produto, tá? Então, é importante que não seja aplicada mais de 2 aplicações no cultivo da soja quando se fala em produtos à base de proticonazole. E falo isso porque estão vindo vários produtos à base de proticonazol aí no mercado e o produtor o mercado vai tendenciar a entrar no cultivo com mais de 2 aplicações. E a ação, então, essas formulações comerciais são mais agressivas. O proticonazol, a gente sabe, a planta demora mais para se desintoxicar dessa molécula fungicida, né? Então é importante que nós não façamos mais de 2 aplicações dentro do cultivo da soja. Existem produtos à base de proticonazole que são mais agressivos. Por quê? Tem na sua formulação inertes que não são tão seletivos, requerem uso de óleo. Existem produtos à base de proticonazol que já dispensam o uso de óleo, que é um fator agravante. O óleo na composição, aí na mistura em tanque, é um fator agravante para o risco de fitoxicidade, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando se fala aí de misturas à base de proticonazol. E a gente segue a mesma linha para o tebuconazole. A gente sabe que o tebuconazole também é um fungicida quente, vamos dizer assim, né? E seguimos com o tebuconazole na mesma linha. Então, temos fungicidas aí, formulações comerciais com proticonazole que são um pouco mais agressivas, outras que não requerem o uso de óleo que são um pouco menos agressivas aí à cultura. Mas, friso novamente, produtor, tente não usar mais de 2 aplicações durante o cultivo de produtos à base de proticonazole. Eu acho que nesse contexto é importante alguns pontos também, né? Para evitar esse tipo de fitotoxicidade, é muito a condição climática do momento, né? O que aconteceu antes, o que está para acontecer depois. A gente nota que na prática isso acaba afetando bastante a questão da fitotoxicidade, muita questão da aplicação, temperatura, enfim. Então, são mais alguns pontos aí que vale a pena. A gente vai responder mais a pergunta aqui do Maicon, que é o seguinte: qual produto tem melhor eficiência para a prevenção de mofo branco em lavoura que não tem histórico, mas ele quer prevenir? O que a gente podia ressaltar dessa forma aí, Zanata? Produto com maior eficiência para a lavoura que não tem histórico de mofo branco. Olha, eu começaria do zero.
Se não tem histórico na lavoura de mofo branco, vamos começar lá pela porteira da propriedade. Vamos tentar trazer para dentro da propriedade uma semente livre desse patógeno. Eu sei que é complicado, a maior parte da semente do Rio Grande do Sul está sendo produzida em área de mofo branco, tá? Porque a maior qualidade das sementes estão nessas áreas. Então, faça um tratamento de semente eficiente para começo de história, para nós não introduzir essa doença na lavoura. Vejam, cada semente de soja que tenha o micélio presente, ela vai, depois de semeada, esse micélio pode gerar até 2 a 3 escleródios por semente. Então vejam, se nós tiver 1% de incidência de mofo branco em sementes de soja, em 1 hectare, quantos focos de mofo branco nós vamos ter? Né? Vamos pensar numa população de 300 mil plantas por hectare. Se tiver 1%, nós vamos ter no mínimo 3 mil focos. Então, se nós não temos a doença ainda na lavoura, por favor, vamos cuidar para não introduzir ela. Então, vamos começar com um tratamento de semente eficiente para isso. Muito bem, segundo ponto, folhas largas na lavoura. O uso aí de folhas largas é um problema aí para a introdução também do mofo branco nessas lavouras. Agora, vamos pensar em proteção, preventivo parte aérea. Hoje nós temos diversos produtos aí, que conferem uma excelente proteção aí para o mofo branco quando se fala em parte aérea. Vamos dar nome aos bois. Então, em princípio, dimoxistrobina com boscalida é o fungicida que hoje confere o maior controle, seguido aí de fluazinam, né? Depois aí vem a prosimidona e depois o tiofanato metílico. Então, o ranking mais ou menos dos produtos aí para o controle de mofo branco é esse. Agora, se nós introduzirmos, vejam bem, fluazinam é um fungicida multissítio. Ele é um excelente multissítio para o controle da ferrugem. E ele também é um excelente multissítio para o controle do mofo branco. Então, se nós optarmos nessa aplicação do R1, em vez de usar um mancozeb, um clorotalonil, um oxicloreto de cobre como multissítio para o controle da ferrugem, usarmos um fluazinam e mais um produto específico para o controle do mofo branco, nós estamos dando o máximo que nós temos aí de controle para o mofo branco. Tá? E vamos carregar o fluazinam como um multissítio que se equipara ao mancozeb e ao clorotalonil para o controle da ferrugem também. Então, seria mais ou menos essa a jogada, né? Aí vai do produtor optar lá por preço, por o que tem disponível. Vejam, a nossa necessidade hoje de produto é grande para o controle do mofo branco. A nossa disponibilidade não é tão grande assim. Falta produto na gôndola, nas prateleiras para o controle do mofo branco, né? Então, nós temos que lutar aí com as ferramentas que nós temos na mão. Não sei se eu fui claro e respondi a pergunta. Acho que é isso aí. Zanato, temos mais de hora de live. Eu estava acompanhando aqui um pouco os comentários e fica a sensação do dever cumprido, né? De a gente trazer informações realmente relevantes para quem, né, dedicou esse tempo para nos acompanhar hoje aqui à noite, tirar suas dúvidas, buscar tentar entender quais as melhores ferramentas para aplicar na sua lavoura. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria deixar a mensagem final antes do Zanata. Primeiro agradecendo a tua presença, né? Muito obrigado por a gente fazer esse bate-papo hoje aqui e trazer essa grande contribuição, né, de vocês para o agro. E acho que alguma coisa que eu queria deixar de mensagem final aqui para todo mundo que nos acompanhou é que essa personalização, né, você deixar essa receita de bolo para vir para o monitoramento, para personalizar as ações, para realmente ir para o campo, sujar a botina, descer da caminhonete, fazer a diferença na lavoura do cliente, é o que importa, né? Para a gente construir um bom cenário de controle de plantas daninhas, um bom programa, um bom início de controle. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui no final da nossa live hoje. Não existe receita de bolo, né? Temos que analisar caso a caso. Tentamos aqui passar uma base muito forte para que todos tomem a sua decisão. E para todos que nos acompanharam, né,
que nos sigam aí, né, nas nossas redes sociais, né, Zanata? Sigam aqui no meu Instagram, no nosso canal no YouTube também, Felipe Unhas. E agora, Zanata, também queria que você deixasse essa mensagem final para todo mundo, que é importante para o pessoal lembrar da nossa live e pensar para esse cenário de doença nesse ano. Ótimo, Felipe. Primeiramente, então, agradeço mais uma vez aí a essa oportunidade, tá? Agradeço a todos que nos acompanharam aí nessa noite. Foi mais de 1 hora aí de live, nós se delongamos um pouco mais, mas o pessoal ficou firme aí. Obrigado a todos que nos assistiram, tá? E eu sempre digo aí no final das minhas palestras, monitorem as suas lavouras. Não cheguem atrasados, pessoal. O monitoramento é peça-chave para o sucesso aí do produtor, tá? Então, monitorem as suas lavouras. Essa é a peça-chave. Não tem ninguém com maior importância, não tem fungicida que tenha maior importância que o consultor, do que o agrônomo, do que o produtor lá na lavoura, tá bom? E mais uma vez, então, obrigado a todos que nos assistiram. Sinta-se à vontade, nos acompanhem nas redes sociais, nos peçam, se ficou alguma pergunta, nos chamem, que com muito prazer vamos tentar resolver aí para você e ajudar da melhor forma. Com certeza. Pessoal, um grande abraço. A gente realmente espera aí que chova para todo mundo, que todos tenham um ótimo Natal, né? E que possam encerrar o seu ano aí perto da sua família, perto de quem você gosta e ter um grande ano 2022 aí, muito interessante. Pessoal, um grande abraço, obrigado e estamos juntos aí.